Boa tarde, paz e bem a todos. Hoje nós vamos ver o capítulo 6 do livro dos iniciantes. O capítulo 6 fala sobre a ordem franciscana secular. A exposição desse capítulo é através de várias perguntas e respostas, e nós vamos fazer uma análise detalhada delas. Porém, a gente não vai ver tudo num encontro só. A gente vai ver em 2 ou 3 encontros, porque é importante essa análise mais detalhada dessas respostas. Então, ficaria muito longo um encontro só para ver todo esse capítulo 6. Então, vamos começar. A primeira pergunta fala o que é a ordem franciscana secular. É uma pergunta bem habitual, né, para nós que estamos principalmente começando, quando a gente vai falar para as pessoas, né, que a gente está fazendo parte da ordem. Muitas pessoas não conhecem. Por isso essa resposta é bem importante, porque por mais que a gente esteja na caminhada, principalmente quando a gente está iniciando, é comum a gente dar respostas que não condiz corretamente do que é realmente a ordem franciscana secular. Então vamos lá. É a união orgânica de todas as fraternidades católicas, cujos membros, impelidos pelo Espírito Santo, se comprometem pela profissão a viver o Evangelho à maneira de São Francisco de Assis. Vamos dar uma pausa aí, para colher algumas informações. Bom, você vê que em nenhum momento ele apresentou a ordem como grupo. Lembra que em outros encontros a gente já falou que a ordem franciscana não é um grupo qualquer, não é uma pastoral? Então, aqui a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o porquê que ela não é uma pastoral, ou a gente não pode considerar qualquer grupo. Ela é uma fraternidade. E o que é fraternidade? Se você for pegar, pesquisar aí no Google, ou até mesmo no dicionário, ou em várias outras fontes, você vai ver o que significa a palavra fraternidade. Fraternidade significa parentesco entre irmãos, aspecto próprio dos irmãos de sangue, né? Então você vê aí que tem essa construção de uma irmandade, né? Frater quer dizer irmão. Então, é uma unidade de irmãos. Então você vê que é um laço maior do que um grupo, porque um grupo é o quê? É um monte de pessoas reunidas para uma finalidade. Ok, só que quando eu falo em fraternidade, eu já estou incluindo aí um afeto maior, uma significância maior. Então eu não posso falar que a UFS ela é um grupo qualquer, porque ela é uma fraternidade, certo? E outra palavra que fala aqui, união orgânica de todas as fraternidades católicas, né? Ele está se referindo a fraternidades católicas OFS. Então, eu tenho mais de uma, é um elo entre várias, né? Então, a gente já viu, mas a gente vai reforçar ainda, que a UFS, ela se divide em quê? Em local, em regional, em nacional, em internacional. Então, ela tem, né, essa organização maior. Não é só a minha UFS lá da minha cidade que existe. Não, ela compõe, ela é só uma dessa composição maior. Então, é um elo de ligação entre elas, né? Cujos membros impelidos pelo Espírito Santo. Ora, se é impelido pelo Espírito Santo, então eu não estou ali por um acaso. Não é qualquer pessoa que vai fazer parte da ordem franciscana. Essa pessoa ela vai estar impelida no Espírito Santo. O que significa isso? Ela vai estar ali por um segmento vocacional. Ela tem um chamado, ela tem um propósito, né? Ela não chegou ali por um acaso. Se comprometem pela profissão, né? A gente vai ver mais para frente o que é profissão, mas ela se tem um comprometimento através de uma cerimônia na frente de uma comunidade no qual ela vai professar os conselhos evangélicos, né? Essa profissão aqui quer dizer isso, que é a partir daí que ela vai fazer parte definitivamente da ordem. A viverem o evangelho. Então,
tem qual é o principal propósito aí, já dá para entender o propósito, a viver o Evangelho, né? Mas viver o Evangelho como? A maneira de São Francisco. Então, São Francisco, ele é a nossa grande inspiração. Cuidado, ele não é o centro. O nosso centro é Jesus Cristo, tá? Ele é a nossa inspiração. Por quê? Porque a gente entende que Francisco conseguiu viver esse Evangelho, né? Tanto que a gente fala que ele foi o que mais imitou Jesus. Vocês já ouviram isso várias vezes. Então, ele conseguiu viver esse Evangelho de maneira aí, né, bem radical, de maneira que a gente acha o correto, né? Uma das formas corretas que se deve viver, né, com a sua essência toda. Então, nós vivemos o Evangelho inspirados por São Francisco de Assis, no seu estado secular. Ora, se a gente for lá para a pergunta 4, o que é o secular? Por que secular? Porque é formado por seculares, tá? E o que é secular? Vamos ver aqui. Isto é, cristão leigos, cristão leigas. Então, se é leigo, né, já não tem um estilo de vida de leigo, não de religioso. Então, eles vivem em suas próprias casas, família, trabalho e vida social. Não fazem votos, mas sim promessas. Depois a gente vai ver mais detalhadamente o que é esse não fazem votos, mas sim promessas. Mas por enquanto eu quero que você entenda o que é secular. O secular não é um viver religioso, não é aquele que vive ali na igreja, servindo no altar, não é isso. Quando a gente escolhe, né, quando a gente é escolhido para viver, porque eu creio que a vocação não é a gente que escolhe, né, a gente nasce com ela e no meio do caminho a gente recebe o chamado e a única escolha que a gente tem é dizer sim ou não, mas a gente já nasce com ela. Então, a gente vai viver isso na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, a gente é franciscano em todos esses lugares. Em todos esses lugares a gente vai viver o Evangelho. Observando a regra. Então eu não vou ser franciscano de qualquer maneira. Eu tenho uma regra, né? Então eu tenho uma regra que é aprovada pela igreja. Então daí você tira por que nós não podemos falar que a UFS é um grupo qualquer. Você vê o tanto, né? A gente vai desmembrando e analisando essa resposta, o tanto que ela é diferente do que muitos grupos que a gente vê. Não é que esses outros grupos não sejam importantes, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas eu estou falando que a UFS, ela tem esse ar diferente, né? Então eu não posso me direcionar à UFS como um grupo qualquer. Ela é uma fraternidade católica, cujo os membros, através do seu segmento vocacional, impelidos pelo Espírito Santo, eles vivem o Evangelho à maneira de São Francisco de Assis, né? Respeitando aí a sua regra aprovada pela igreja e no seu estado secular. Então você vê que é uma resposta muito mais complexa do que simplesmente dizer que a UFS é um grupo lá da igreja. Vamos para a segunda pergunta. Por que é ordem? Porque temos uma regra aprovada pela igreja. Então aqui ele está repetindo, né, falando, reforçando novamente que nós temos uma regra aprovada pela igreja. A primeira regra foi aprovada pelo Papa Nicolau IV em 1289 e a última pelo Papa Paulo VI em 1978. Então, pelas datas, você vê que não é uma instituição nova, né? E nós já vimos que nós fomos fundados pelo próprio Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis aí viveu há 800 anos já atrás, né? Mais ou menos. Então, é uma ordem bem antiga, que adaptou a ordem franciscana secular às exigências e expectativas da Santa Igreja. Isso é importante, né? Nós não somos a parte da igreja, nós não somos a parte da igreja, nós fazemos parte da igreja, né?
Então, a nossa regra ela é aprovada pela igreja, nós somos obedientes à igreja, então nós estamos ali dentro desse contexto de igreja. Nestes tempos de acentuadas mudanças. Ora, adaptou a tempos de acentuadas mudanças, isso é importante. A ordem ela já tem aí seus 800 anos, então é natural, né, que a gente se adapta às mudanças também vividas, né? Então pode ser de que daqui 200 anos haja alguma adaptação na regra, a mudança de que vai ser daqui 200 anos. Então isso é importante a gente ver. No começo, né, a maioria que fazia parte, no começo a ordem franciscana era uma ordem mais do que de penitentes, né, que estavam ali só na base da oração, seguindo o padre, era uma coisa mais de ali estar junto, ali auxiliando, quase um auxiliador dos frades. Só que depois, não, a ordem não é isso, né, ela vive no século. Então, ela foi se adaptando a essas expectativas de mudanças. A sua interpretação compete à Santa Sé e a aplicação será feita pelas constituições gerais e por estatutos particulares. Então, nós temos constituições e nós temos estatutos e nós temos regras, né? Novamente afirmando que nós não somos aí um grupo qualquer. E por que franciscano? Porque reconhecemos São Francisco como um pai inspirador, fundador e modelo. Por que a UFS integra a família franciscana? No encontro passado nós conhecemos um pouco sobre a família franciscana, né? Que ela é composta da primeira, da segunda e da terceira ordem, sendo que essa terceira ordem é composta por nós seculares e também religiosos, que são a TO. E também temos a JUFRA, que é a Juventude Franciscana. Então, uma família bem grande, né? Dentro dessas ordens tem as suas congregações específicas. Então, é uma família bem grande e ali todos nós constituímos essa família franciscana unidas, né? Por esse mesmo carisma. Porque é secular nós já lemos, então eu só vou comentar aqui essa parte de não fazem votos, mas sim promessas. Isso é importante porque eu vejo muitos, inclusive até muitos franciscanos falando errado, né? Vai ser o dia lá, fulano professou os votos. Nós não fazemos votos, nós fazemos apenas promessas dos conselhos evangélicos. É bom diferenciar. Quem faz os votos são os religiosos, tá? Onde eles vão viver a radicalidade desses conselhos evangélicos. Quem é o fundador da Ordem Franciscana Secular? Bom, a gente já viu bastante em relação à história de São Francisco, então vou basicamente ler aqui. É São Francisco, mas no seguinte sentido. Naquela época estavam surgindo em toda parte movimento de penitentes, buscando uma volta ao Evangelho. São Francisco tinha praticamente o mesmo ideal, por isso começou a orientar vários desses grupos de leigos e leigas, ou pessoas isoladas para integrá-los à igreja e preservá-los das heresias, isto é, das falsas doutrinas. Naquela época era mais assim, gritante, né? Essas doutrinas e heresias. Hoje tem, muito maquiado, mas tem, né? Às vezes nem tão maquiado assim, mas eu digo de forma mais sutis, não tão gritante igual daquela época. Mas ainda continua tendo. Né? E por isso que a gente tem que aí estar sempre se policiando. São Francisco sempre quis que seus filhos fossem membros da igreja. Então, novamente, aí lembrando e reforçando, nós não somos a parte da igreja, nós somos membros dessa igreja. Participarem dela e nela viverem. Então, nós vivemos em comunhão junto com a nossa igreja, junto com o Papa. Em resumo, que fossem sempre obedientes à igreja. Isso é fundamental, característica que a UFS conserva até hoje. Então, eu sempre reforço, nós não podemos ser aqueles católicos até onde me convém. Até aqui tá legal, eu concordo. Não, aqui eu não concordo, aqui eu acho que não precisa viver. Não é isso. Nós temos a nossa doutrina, né? Então, se eu escolho ser católico, aí já ser católico talvez já está mais aí nessa linha da escolha também, né? De vivenciar o catolicismo.
Então, se eu escolhi me batizar, ou se eu sou batizado e continuo como católica, eu preciso viver de acordo com a minha doutrina. Eu preciso viver de obediência à minha igreja. Mesmo que isso me incomode, mesmo que isso seja difícil, eu preciso estar em comunhão com a minha igreja. Tá? A mesma coisa franciscano. Você tem a vocação franciscana e você escolheu dizer sim, tem uma regra, tem uma constituição, tem um estatuto. Ah, Estefânia, mas eu não consigo viver isso sempre. Aí entra a conversão diária. Mas eu preciso me esforçar nisso. Eu não posso simplesmente chegar aqui e essa regra eu vou viver, essa daqui eu não vou viver. Essa aqui eu vou adaptar. Não é assim que funciona. Por isso que a gente tem esse período de formação, para a gente poder também se entender no meio desse processo, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se eu não conheço, eu não vou entender o propósito disso também. Então é importante que a gente aí faça esse conhecimento, certo? Essa formação para que a gente possa também ser obediente à igreja e à ordem também. Por que São Francisco fundou esta ordem? Para atender ao povo nobres e sem nobreza, clérigos e leigos, que inspirados por Deus procuravam seguir São Francisco. Como não podiam abandonar suas esposas, esposos, filhos, propriedades e etc., recebem do santo a orientação necessária para viver o Evangelho em suas próprias casas. Reforçando aqui, né, o conceito de secular e de que quem vem para ser essa ordem, todo mundo pode ser da ordem franciscana secular. Mas lembrando que quem vai ser, como é uma vocação, vai ter aquele segmento vocacional. É muito comum de pessoas entrarem e no meio do processo verem que não era bem assim. Isso não quer dizer, gente, que não foi importante para a pessoa. Às vezes ela tinha que estar ali para poder encontrar sua vocação verdadeira. Mas é comum as pessoas entrarem na ordem franciscana e no meio do processo verem, não é bem isso que eu quero para a minha vida, né? Não é essa a minha identidade. E aí, a partir dali, se encaminhar para outra. Ou às vezes indo para a religiosa, ou às vezes mudando de carisma, né? Ou até mesmo vendo que, o meu negócio é servir mesmo a igreja numa pastoral, né? Tá ali junto à comunidade auxiliando. É comum isso acontecer, tá? Quais foram os primeiros membros desta ordem? A tradição diz que foi o casal Luquezzi e Boadona. Com ele, São Francisco iniciou a ordem Irmãos e Irmãs da Penitência. Esse era o primeiro nome, né, que foi chamado a Ordem Franciscana Secular. Por que foi chamada de Ordem da Penitência? Porque seus membros se comprometiam a uma profunda conversão. A palavra comprometimento aí de novo. Isto é, uma radical mudança de vida, ao uso de hábito penitencial e levavam a vida mais rigorosa quanto aos jejuns, orações e frequência aos sacramentos, do que o cristão comum. Bom, na verdade, nós franciscanos, a gente tem que ter essa questão bem consciente. A gente tem uma frequência, né, aos sacramentos. Eu acho que hoje, já até os cristãos, digamos assim, que não fazem parte da ordem, tem gente que vivencia muito bem isso, mas nós temos isso no nosso carisma, né? Essa questão das orações, de vivenciar os sacramentos, né? Então, nós temos isso de uma forma mais intensa também. Na conversão diária estavam presentes a mortificação e o uso moderado dos bens materiais. Então, diferente dos religiosos, nós não abrimos mão das nossas propriedades e bens materiais. Porém, nós administramos eles da maneira, né, que não seja de uma maneira ali que você se faça refém desses bens materiais. Então, isso é importante a gente ter. Por quê? Porque muitas pessoas têm a impressão que para ser franciscano secular, você precisa abrir mão de tudo, você precisa agora viver como uma pessoa pobre, né? E não é isso, a ordem aqui está para todos, então ela está para os mais necessitados também. Pode entrar? Pode, claro. E pode entrar também aquela pessoa lá que é, sei lá, um juiz, um médico, um político, né? Que é bem ali mais
tem um status maior na sociedade, vamos dizer assim, pode também, não tem problema. A ordem é para todo mundo que se sente vocacionado nesse mesmo carisma, que quer viver esse carisma. Porém, nós temos essa questão de saber administrar os bens materiais. Então, nesse mundo que nós vivemos, né, vamos dizer aí, onde os bens materiais eles acabam sendo uma prioridade, nós franciscanos temos que saber administrar esses bens para que ele fique ali situado na onde ele tem que estar na nossa vida, né? Não como uma prioridade máxima, mas o suficiente para a gente viver bem, né? Para que a gente administre e até mesmo muitas vezes, na maioria das vezes, ajudando até mesmo aqueles que têm bem menos do que nós. Posteriormente, a ordem recebeu outros nomes. Sim, em 1230, o Papa Gregório IX chamou a Terceira Ordem de São Francisco. Durante séculos ficou conhecida como Ordem Terceira, em 24 de junho de 1978. O Papa Paulo VI aprovou a regra renovada, introduzindo o nome atual Ordem Franciscana Secular. Então é comum ver aí os mais antigos, né, chamarem a Ordem Franciscana Secular de Ordem Terceira. É por causa dessas mudanças de nomes que tiveram. Quem é chamado a ingressar à Ordem Franciscana Secular? Todos os cristãos e cristãs que, em virtude de sua vocação, quiseram viver em plenitude as promessas do batismo. Isso é importante. Então, quando a gente professa, a gente está renovando as nossas promessas do batismo, ajudando mutuamente através da vida em fraternidade. Então, a vida em fraternidade, nós já falamos, o franciscano não vive sozinho, ele vive em fraternidade. O que é fraternidade? É a união que deve existir entre irmãos. Quero que meus irmãos se mostrem filhos da mesma mãe. Se a mãe nutre e ama o seu filho carnal, quanto mais diligentemente não deve cada um amar e nutrir seu irmão espiritual? Também chamamos de fraternidade ao grupo de irmãos e irmãs que vivem em uma determinada localidade e se reúnem periodicamente para se ajudarem na vivência da vocação. Isto é, para viver o Evangelho em comunhão fraterna. Então, a fraternidade, você vê aí que você vai se reunir periodicamente, né? Vocês vai ser um elo ali para a gente estar se ajudando, aonde nós vamos obter mais conhecimentos nessa caminhada franciscana, que são os casos das formações. Então, a gente tem essa obrigatoriedade, vou falar assim, obrigatoriedade de estarmos juntos ali como fraternidade, tá? Então não adianta, não, eu quero ser franciscano, mas eu vou só quando eu quero. Cada momento é importante, gente. Um momento de lazer é importante, um momento de formação é importante, um momento de reunião é importante, um momento de planejamento é importante. Essa vivência em fraternidade, ela é uma vivência franciscana. Então, se você não se sente à vontade de viver em fraternidade, provavelmente, né, tá aí na vocação errada, porque não existe franciscano que vive sozinho, que não vive em fraternidade, tá? Que não vai vivenciar essa fraternidade. Ele precisa. Ah, mas eu não gosto. Mas precisa, tá? Questão número 12, e a última que nós vamos ver hoje, é por que devo ingressar numa fraternidade para pertencer à UFS? Porque Francisco mostrou que em Jesus Cristo todos somos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, que está nos céus. A fraternidade universal constitui um dos pontos centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Todos vós são irmãos. Porque, para São Francisco, nela, na fraternidade, na verdade, as tentadas são apoiados, os caídos são levantados, os tíbios são estimulados. Nela, o ferro é afiado com ferro. O irmão ajudando pelo irmão estabelece-se como uma cidade inabalável. Estas são as razões do fundamento da vida em fraternidade. Então, a gente está vendo aí que é um modelo que São Francisco deixou para nós. Ele não deixou apenas grupos, né? Como a gente já tinha falado antes.
não somos grupos, nós somos em fraternidade. Então, se ele deixou 3 fraternidades, nós precisamos 3 ordens, né? E todas compostas por fraternidades, então nós devemos viver em fraternidade. Então nós vamos fazer essa parada aqui, né, nesse capítulo 6, na pergunta número 12. Vamos continuar o nosso encontro aí no WhatsApp, vamos debater sobre todas essas questões que a gente viu hoje, que é importante. Então, eu quero que vocês tragam aí suas dúvidas, seus questionamentos, o que vocês acharam de mais interessante, se vocês entenderam todas as análises que foram feitas aqui até então, ok? Paz e bem.